Então nós vamos já começar os nossos bate-papos de hoje aqui no nosso Comando Geral. A você o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Vamos receber em nossos estúdios, no caso, ela é advogada. Então nós vamos portanto, já trazer aqui, né, a nossa primeira entrevistada de hoje, que é no quadro Direito do Povo, né, e nós vamos trazer então a nossa convidada de hoje para você. Então, para você, o nosso muito bom dia. Vamos, então, visitar a visita, né, da doutora... Fabíola Albuquerque. Então, a doutora Fabíola vai trazer um assunto pertinente, um assunto importantíssimo aqui, no quadro Direito do Povo de hoje. Nós vamos falar sobre os direitos legais em relações amorosas, seja em contrato de namoro ou em partilhas de bens, né, em casos aí do divórcio, né? Quem nos explica detalhes, né? Então é advogado especialista em relações jurídicas familiares, Fabíola Albuquerque. Bom dia mais uma vez, obrigado por estar aqui para trazer essas informações. Bom dia, é um grande prazer. Então, trazendo essas informações aí importantes, né? Importantes, porque às vezes no começo é muito amor, é muita alegria, e aí no final, né? Às vezes tem um final, nem em todos os casos, né? Mas às vezes tem os finais, e aí, como é que fica? Eliezer Chico, fica à vontade. Doutora, essa questão do divórcio, como citou aí o Magela, ela tem uma regra estabelecida na hora do divórcio, ou as partes podem acordarem, tipo... nós temos aqui nós temos uma casa, nós temos só uma casa, o único que a gente tem. Das partes pode, não, vamos destinar para o nosso filho, ou existe uma regra estabelecida que não pode ser alterada pelas partes? Bom, quando a gente decide casar, o Estado brasileiro nos faculta alguns regimes de bens, alguns já são até conhecidos, né? Uhum. Como o regime da comunhão parcial, o regime da comunhão total, o regime da separação. Hoje no Brasil, se você for levar toda a sua documentação para o cartório e você não disser qual é o regime que você vai casar, você vai casar sob o regime da comunhão parcial, certo? Mas também você pode, a gente fala na possibilidade de um regime híbrido, ou seja, desde que você não venha ferir a ordem pública, o casal pode pegar um pouquinho da comunhão, um pouquinho da parcial de bens e pode, inclusive, colocar alguma coisa que não esteja estabelecido nenhum deles, desde que não venha ferir a ordem pública. Essa parte de deixar, a gente pode deixar no momento de divórcio para os nossos filhos, já é uma outra coisa. Independente de qualquer regime que você tenha escolhido, se na hora do divórcio, em comum acordo, as partes decidem deixar para os filhos, o Estado brasileiro, tendo menores, o Ministério Público vai atuar e certamente aquilo vai ser até melhor para os filhos, então, consensualmente, a gente consegue muita coisa. Geralmente, quando se entra, né, num relacionamento, principalmente as pessoas que têm bens, né, elas já entram fazendo seus acordos, né, mas lá no final, às vezes termina dando em justiça, ou seja... É porque, digamos, às vezes a pessoa se arrependeu daquele acordo, ou é porque adquiriram mais bens, enfim. O que acaba levando a esse amor, né, acabar mais na justiça, já que já tinha um acordo? É assim, nesses anos do exercício, eu trabalho exclusivamente com direito de família. Uhum. E o que a gente percebe? A gente percebe que culturalmente no Brasil, a gente tem um receio de quando a gente vai se casar, a gente falar das questões patrimoniais. É como se ao casar eu fosse conversar com meu namorado, com meu noivo e dissesse assim: amor, vamos sentar aqui e vamos falar sobre as questões patrimoniais. Vamos casar sobre o regime da separação? Casar optando pelo regime da separação é como se eu dissesse para ele ou para ela que eu não confio nele ou que eu não quero. E que na realidade isso é cultural. Quando a gente vai casar,
A gente precisa conhecer todas as possibilidades de regime de bens. Não tem aquela coisa, o acordado não sai caro? Então a gente precisa conhecer. Antes de casar, eu digo que as pessoas deveriam consultar um profissional para saber quais são as regras de cada um dos regimes, para que escuta. Ah, mas eu queria que fosse assim, assado, nós gostaríamos que fosse assim. Então, resumidamente, é porque a escolha do regime, às vezes, é mal feita, né? É porque muitas vezes a gente casa... mal escolhida. Muitas vezes a gente casa sobre um regime, muitas vezes o regime legal, que é o da parcial, e a gente não sabe efetivamente o que... as regras. Quais são as regras? E aí, quando acontece a fase do divórcio, você é surpreendida, porque você não teve conhecimento do qual foi o regime que você escolheu. Como a senhora disse, uma tradição, digamos assim, do brasileiro, né? Um costume, porque até quando vamos comprar um eletrodoméstico ou fazer um plano de saúde, as pessoas têm preguiça de ler as regras. Simplesmente vão lá e assinam, e depois, na hora que precisa, né? Aí às vezes a porta está fechada, não é aquilo que ela queria. Então, tem que se ler, tem que se saber, tem que se pesquisar, na verdade. O casamento é algo formal e ninguém casa pensando no fim. Mas nessa trajetória pode ser que aconteça. Então, vislumbrando esta possibilidade, a gente faz as tratativas, né, de maneira prévia. Por isso é que o regime de bens ele é escolhido antes. São 3 regimes principais de bens? Na realidade, nós temos 4 regimes principais. Né? A gente tem o da comunhão total, da comunhão parcial, participação nos aquestos, que a gente não fala muito sobre ele, e a gente tem o da separação. E dentro da separação, a gente tem o da separação legal, que a lei impõe, como, por exemplo, pessoas que têm 70 ou mais anos no Brasil não têm a possibilidade de escolher o regime. É o regime da separação, que é algo que a gente discute, que na minha concepção isso é inconstitucional. E a gente tem um regime da separação convencional, ou seja, eu não tenho 70 anos, mas nós vamos acordar e a gente decide escolher o regime da separação, que é o regime da separação convencional. Então a lei está tratando de forma diferente quem tem acima de 70 anos, no caso de casamento. Trata, que é uma discussão, era 60 até pouco tempo atrás, e nós somos estudiosos, a gente queria que ela deixasse de existir, e aí a modificação foi só que se aumentou 70. Porque é muito contraditório. A pessoa com mais de 70 anos, ela consegue ser presidente da República, ela consegue administrar um país inteiro. Ela não é a idade que diz se uma pessoa ela tem a capacidade plena ou não. E o Estado brasileiro vai lá e diz que a partir de 70 anos você não tem a possibilidade de escolher o seu regime. Então, né? Então se ela não tem a capacidade de escolher, quem que escolhe? O Estado. Aí o Estado diz que é o regime da separação legal. Ah, tá. Assim, acredito que por alguns casos que alguém mais jovem casou com essa pessoa acima de 70 e saiu tirando vantagem financeira. Na realidade, esse é o fundamento da lei, na tentativa de afirmar que existe uma preservação. Mas o que ocorre? Essa situação ela pode acontecer com 50, com 40, com 30, com 20. Então não é os 70 anos. Hoje o brasileiro com 70 anos, a gente está na nossa plena capacidade de fazer decisões. Então por que a partir de 70 anos? O Estado tem que proteger quando a pessoa não tem a capacidade de discernir. Aí ele pode estar com 70, com 50, com 40. Se ele não pode discernir, aí o Estado tem que intervir. Doutora, tem alguns casos, eu particularmente conheço, que o que ocorre? O casal vive ali uma vida, casamento todo direitinho, e aí uma das partes esconde o que tem, esconde o patrimônio que constrói, bota no nome de terceiros. Na hora de um divórcio, uma das partes fica prejudicada. Como a parte prejudicada pode buscar uma reparação? Olha, quando a gente vai levar para a vara das famílias para a gente fazer um divórcio, a gente só faz a partilha e a ameação em conformidade com o regime de bens e aqueles imóveis que estão no nome do casal, ou de um ou de ambos, certo? Mas a gente pode entrar na vara civil na perspectiva da gente mostrar que existe uma fraude. Você provando que existe uma fraude, a gente pede a anulação, a anulabilidade daquele negócio jurídico que foi firmado, coloca-se no nome de quem é devido e aí você pode levar para fazer uma que a gente chama de uma sobrepartilha. Então você não precisa esperar para que esteja no seu nome para você levar todos
os bens. Não, aqueles que estão você leva. Quer dizer Quando- que é possível provar que alguém tem um bem mesmo não estando no nome daquela Sim, pessoa? por exemplo, se você... vamos fazer de conta que eu, Fabíola, estou querendo burlar, fraudar. Isso é Certo. uma fraude, né? Certo. Que a lei não permite. E aí eu coloco no patrimônio da minha mãe, o nome da minha mãe. Mas o meu marido, que ele vai ter o interesse em provar, ele vai, por exemplo, provar que minha mãe não tem condições de ter adquirido um patrimônio Sim. daquele, entendeu? Então a gente vai atrás dos vícios de consentimento, dos Certo. vícios do negócio jurídico. Fraude é uma delas, simulação é uma delas. E aí depois que a gente consegue desconstituir esse negócio jurídico, o bem vai para o nome de quem é devido e a gente entra E com aí a é ação. considerado, né? Isso, aí a gente Perfeito. leva para uma sobrepartilha. Toda vez que a gente descobre que um bem não foi partilhado e que você tinha direitos ou na meação ou em parte, porque vai depender do regime jurídico que você escolheu, você leva para a sobrepartilha. Doutora, e herança? Digamos aqui que eu tenho um casamento e esse casamento se desfez. Tudo que a gente tinha ali foi partilhado de forma igualitária, como manda a lei, mas eu tenho uma herança. Essa minha parte de herança entra na divisão ou o que eu herdo ou possivelmente irei herdar não entra? Depende do regime de bens que você vai escolher. Por exemplo, se você escolher o regime da comunhão parcial de bens, esta herança não entra na partilha de bens. Por isso é que eu digo a necessidade de você conhecer as regras de cada um dos Não regimes. entra porque gera um patrimônio adquirido antes do Isso. casamento. E segundo as regras do regime da comunhão parcial de bens, herança não entra, assim como doação. E existem outras coisas, por exemplo, bens subrogados. Eu casei sob o regime da comunhão parcial de bens, então a regra do casamento para frente é nosso. Certo. Mas eu tinha um imóvel Não entra. anterior, ele não entra, mas eu vendi o imóvel na constância do nosso casamento. E eu comprei um bem na constância do nosso casamento com o dinheiro exatamente. Ele valia R$250 mil e eu adquiri um por R$250 mil. Se eu conseguir provar que eu adquiri esse imóvel Com a venda que você já a gente tinha? chama de subrogado, com a venda do imóvel que eu tinha comprado, tanto por tanto, 250, Não pode, ou menos. não pode passar. Ou menos. Ou menos, né? Se passar, por exemplo, eu agora comprei um por 270. Uhum. R$20 mil vai para meação. 10 para mim e 10 para o meu companheiro. Entendeu? certo. Mas isso a gente tem que ter até essa preocupação, porque a Mas gente os tem que poder 250 provar. Os 250 de antes, então fica para... Aquele imóvel Aquele que eu imóvel. comprei por 250, O patrimônio em si 270. não entrou, né? Não, eu não comprei um agora por 270, pois aquele imóvel fica para mim e eu tenho que pagar R$10 mil para o meu companheiro ou para minha companheira. Porque a os título 20 de- mil são depois do casamento, Isso. então os dois participaram Isso. dos 20 mil, né? É a mesma coisa também quando a gente compra imóvel financiado. Aí eu escolhi o regime da comunhão parcial de bens, tá? Aí eu paguei, o imóvel é 150 mil, eu paguei R$100 mil. A partir da constância do casamento, eu, Fabíola, continuo pagando. O dinheiro é meu e eu tô pagando, certo? Tô pagando. Quando a gente vai se separar nesse momento, as pessoas acreditam que, como eu comecei a comprar antes, e eu é que continuo pagando, o imóvel vai ser só meu. Não. O imóvel vai ser meu, tudo bem. Porque eu já paguei 100 mil. Mas eu paguei 30. Pois aqueles R$30 mil que eu, Fabíola, paguei. Mesmo a outra 15 parte não ajudando? Não. Mesmo ela não ajudando no regime da comunhão parcial de bens, R$15 mil é do meu companheiro ou da minha companheira. E 15 mil para mim. Certo. Agora, se o companheiro, um dos dois, recebe uma herança, essa herança não entra de maneira nenhuma. Depende do regime que você escolher. No caso da separação parcial. Separação não. Separação, a regra... Aliás, comunhão parcial, desculpa. Entra. E aí, assim, por as pessoas não terem o hábito de buscar, de discutir, de ver quais as regras, qual a melhor regra que se encaixa com o casal, acaba mais pra frente tendo confusão, tendo um problema. Por isso, existe a necessidade de, antes de casar, consultar ou estudar, ser autodidata, né? Eu não aconselharia, eu acho melhor procurar um profissional. Né? É como diz para ter a certeza de que o que você está estudando, que você está vendo, é realmente a realidade de hoje. Porque o direito, ele não é uma ciência exata. Então, o direito, ele muda com o tempo, né?
Doutor, aí entra aqui até o tema de hoje da entrevista, que é o contrato de namoro. Em que circunstância pode ser firmado um contrato de namoro? Olha, vamos lá. O namoro, bem como a união estável, elas são situações fáticas. Quando você está em união estável, quando você está em namoro, você não precisa fazer nada, certo? Só namorar e viver em união estável. Só que a união estável, a lei diz que ela precisa preencher requisitos, né? Tem que ser um relacionamento público, contínuo, duradouro, com finalidade de família, de constituição de família, tá? Isso aqui, a união estável, ela é uma entidade familiar. Então, tem direitos à pensão, partilha de bens. Na união estável, eu posso escolher qual é o regime, desde que seja escrito, tá? O namoro não é uma entidade familiar, né? A ideia do namoro é você estar se conhecendo. É o primeiro passo. Para saber se realmente vocês têm a intenção de constituir uma entidade familiar. Então, o namoro não é entidade familiar. O namoro não gera pensão, não gera meação, né? Se eu e você somos namorados e fomos comprar um carro e você entrou com 70 mil e eu entrei com 100 mil, desfez-se, você tem que... Quem vai ficar com o carro devolve o valor para o outro. Mas isso não é meação, né? Isso é porque a gente comprou um objeto em conjunto. Se você ficar com ele, vai ser enriquecimento ilícito. Que seria o normal com contrato ou não, né? Mas com contrato. Agora o detalhe. Quando você vive uma união estável e você quer forjar que aquilo não é uma união estável e é um namoro, o contrato que você fez de namoro não é para ter eficácia jurídica. Entendeu? Então é por isso que, em regra, a gente diz que muitas vezes a confecção de um contrato de namoro é um tiro no pé. É verdade. Agora, doutora, tem muitos casos em que, por exemplo, eu conheço casos de perto em que existe um relacionamento, não é público, e aí surgiu uma criança e faz lá um contrato de união estável só para registrar a criança, para constar o nome do pai. Na partida do pai, por exemplo, o filho vai ter direito à pensão, logicamente, mas agora a mãe não. É assim. Se não tornou-se público, não é um relacionamento público. Aí vamos por partes. Filho é filho, ponto final. Sim. Né? O filho Você pode ser casado, estar em união estável, solteiro, viúvo. Se nós tivermos um filho, é filho, ponto final. E pode registrar sem precisar de formalização. Sem precisar de constituir união estável, casamento, nada. Filho é filho, ponto, acabou, filho. Hoje a gente não usa mais nem a nomenclatura. Antigamente, o Código Civil anterior, a gente falava de filho adulterino, hoje é filho, ponto final. Se não for para ser um adjetivo bonito, é melhor nem colocar. Não coloque, porque você pode até responder pelas suas palavras, certo? Agora, se você foi lá e você fez uma escritura pública de união estável, porque você não precisa para você reconhecer, se você fez e você não viveu uma união estável, você que vai querer descaracterizar, você vai ter um pouco de trabalho. Por que você vai ter um pouco de trabalho? Porque você não foi lá, você não assinou, e agora você não quer caracterizar a união estável porque você vai ter perdas. O Estado brasileiro, ele não permite a própria torpeza. O que é isso? Eu fiz uma coisa na hora que era para me beneficiar. Aí, na hora que o negócio não tá bom, eu vou lá e quero desfazer. O Estado brasileiro não permite. Entendeu? É possível ter um casamento e uma união estável? 2 casamentos não pode, né? Não. Mas um casamento e outro... Você responde penalmente. Certo. É bigamia. Aí, no caso, um casamento e outra relação formal, união estável, contrato de namoro. É assim. Eu posso estar separada de fato, sou casada. No papel, quando você olha lá, eu sou uma mulher casada. Mas eu não tenho mais nenhuma relação marital com meu marido. Ou seja, a gente pode estar até dentro da mesma casa. Mas a gente não tem mais uma relação de conjugalidade, certo? Então, eu sou separada de fato. Se eu, Fabíola, acabo tendo um relacionamento público, contínuo, duradouro, com finalidade de família... Eu, mesmo estando casada no papel, eu posso sim constituir uma união estável. Diferentemente de que se eu, Fabíola, sou casada, tenho uma vida conjugal com meu marido e o meu marido vai ter um relacionamento extraconjugal e esse relacionamento extraconjugal não é uma união estável. O Estado brasileiro chama-se de concubinato. Certo. E não é uma entidade familiar,
pelo menos até hoje. Certo. Agora, no caso, a união estável, ela anularia o casamento que está formalizado no papel? Não anularia, não é causa de anulabilidade, mas o que é que acontece? Você teria sua união estável, se você quisesse formalizar, se você quisesse fazer uma escritura pública, se você quisesse fazer o reconhecimento, seria possível. O que a gente precisa para isso? É porque no casamento teve uma escolha de um regime, não teve? Teve. Então, até a separação fática, para aquele relacionamento do casamento, a gente usa aquele regime. Para a união estável, daquele período, a gente bota o regime que foi escolhido. Em regra, por ser uma situação fática, as pessoas normalmente não escolhem. Se você não escolhe, o Estado escolhe para você, que hoje é o regime da comunhão parcial de bens. Doutora, então o Estado sempre vai considerar o que é fático, o que está acontecendo na prática naquele momento. Isso para a união estável e para o namoro, porque o casamento ele é um ato solene. E a partir do momento que eu mostro a minha certidão de casamento, ela tem fé pública. Então ali eu sou uma mulher casada. Para você desqualificar, você tem que provar que aquele documento é um documento falso. O negócio é sério, então você não pode, como diz as brincadeiras de WhatsApp, não entre sem a instrução de um profissional, né? Porque o negócio é sério, você pode se arrepender. Bom, gente, conversamos aqui com a doutora Fabíola, advogada, falando aqui, né, dos contratos de namoro, enfim, das relações conjugais, enfim. Doutora, muito obrigado aí por esse bate-papo e alguma coisa que a senhora gostaria de passar ou deixar o telefone, né, para quem quiser encontrar o contato para saber mais detalhes, porque às vezes as pessoas, a gente pede até que liga e tal, mas às vezes as pessoas têm aquele receio de se identificar, de perguntar o que as pessoas precisam fazer para conversar com a senhora ou com a equipe, como é que faz? Eu sugiro que me sigam no Instagram e pode mandar mensagem, né, que é adv.Fabíola Albuquerque. adv.Fabíola Albuquerque, pode segui-la no Instagram, que você vai ter todas as informações necessárias para você, né? Você que vai casar, né? Você que está saindo de um relacionamento, então saber como agir na hora de, né, fazer então, portanto, aí o seu contrato, digamos assim.